Fala galera, Tony na parada novamente e vamos falar de um assunto aqui muito sério, muito importante, né? Porque nada mais surpreende quando falamos de testemunhas de Jeová e sua história, porque a todo momento a liderança das testemunhas de Jeová tenta esconder o seu passado sombrio, seu passado sangrento, seu passado misterioso, exótico. E por que não desenterrarmos aqui algumas coisas importantes que toda testemunha de Jeová deveria saber a respeito disso, deveria ter conhecimento, ter noção, para que quando fosse abrir a boca para defender uma organização dessa, passasse vergonha. Muita gente não sabe, mas há um documento chamado Declaração de Fatos de 1933. E já vou revelar aqui, se você ainda não conhece esse documento, ele deixa de forma explícita que a liderança das testemunhas de Jeová, o tal do juiz Rutherford, ó que chique, o judge, né, ele era o juiz Rutherford, ele defendia as ideias de Hitler. Olha só, ele defendia as ideias. Esse vídeo aqui, por favor, compartilhe, comente nesse vídeo, se inscreva no canal, porque é um tipo de vídeo que não ajuda o canal, né? YouTube não gosta desse tipo de conteúdo, mas faço questão de trazer aqui para vocês, tá bom? Então, por favor, colabore aí pro meu canal crescer. Precisamos aí de 1000 inscritos, beleza? Pro canal começar a gerar um money aí pra nós, beleza? Vamos lá então, aqui temos a foto de Rutherford. Esse bigodinho foi feito, tá? Ele não usava esse bigodinho aqui. Fizeram aí, eu achei na internet essa foto, achei legal. Que tem tudo a ver com o assunto, né? Hitler, é isso? Vamos lá então. Essa palestra é para quem saiu da organização e precisa compreender o passado com honestidade. Conhecer a história não é trair a fé, é amadurecê-la. Testemunho de Jeová não pode estudar nem a origem da própria religião. Olha que loucura. Que você é considerado um apóstata. Se você sai e vai estudar a origem, como é que tudo começou, quais foram os erros do passado, você já é considerado apóstata. Engraçado que a fé da Testemunha de Jeová é uma fé de cristal, porque eles têm tanto medo de saber as coisas, tanto medo. Por que será? A mentira tem que temer a verdade, concordo. Então é isso que vocês temem? Vamos lá então, vamos falar de um documento histórico e real, fatos e interpretações, o contexto da época, para ver se tinha uma justificativa para que Rutherford tivesse de alguma forma elogiado a Hitler. E quem foi Rutherford e o contexto da época? Joseph Franklin Rutherford, o presidente da Sociedade Torre de Vigia, após Russell. Então Russell foi para a fita e Rutherford assumiu, né, a liderança das Testemunhas de Jeová. O estilo dele era centralizador, combativo, político, confrontacional. Então ele era alguém que, só pela cara enferruscada dele aqui, né, muitos não gostavam dele, achavam ele como uma figura arrogante, né, achavam ele prepotente. É interessante que a família não era testemunha de Jeová, a família dele, né. Você vê a moral que tinha. Alguém que era lá da alta patente, um ungido, né, e a família não apoiava a obra dele mesmo, tá? O filho mesmo não quis saber de ser testemunha de Jeová. E ele se auto-intitulava juiz. Ele era juiz, saía nos jornais, nas revistas da época, né? Então, você vê que é um sujeito que gostava já de dar carteirada naquele tempo. Em 1930, a crise econômica, ascensão de regimes autoritários, perseguições religiosas na Alemanha. Então, foi o período lá em que Hitler, né, aprisionou não só testemunhas de Jeová, mas também judeus, principalmente judeus, tentaram exterminar eles, né? E também pessoas que tinham outro tipo de orientação sexual. Então foi um negócio terrível. Mas, inclusive, a Alemanha negava isso aí, né? Que isso tinha acontecido. As pessoas da Alemanha, que isso nunca aconteceu. Tanto é que os Estados Unidos obrigou eles a irem até o campo de concentração lá e verificarem como se eles tivessem também parte de culpa naquilo que aconteceu, né? Naquele governo. Então foi bem traumático, né? As pessoas foram até esses locais de concentração, né?
campos de concentração, foram até lá e conferiram aquelas pilhas de corpos, né, magros, tudo empilhado, né, pessoas que foram torturadas por Hitler, né, por esse regime, digamos assim, do mal, né? Então milhões de pessoas morreram. E eles estavam nesse contexto aí, há anos de 1930. E você vai ver que a preocupação dele não era com a organização, não era. Ele estava preocupado com outras coisas. Tanto é, só para contextualizar aqui, nessa época em que Hitler estava atuando lá, né, tentando fazer aquele extermínio de pessoas, o Rutherford estava na casa dele tomando uísque. Tá? Ele gostava de um uísque, né? Gostava de uma bebidinha. E o cara estava enchendo a cara na época. Colecionando Cadillacs, tá? Que eram carros de luxo para a época. E os irmãos lá com triângulos roxos na roupa, né? Aquela roupa humilhante, sendo massacrados por aquela autoridade da época que era o Hitler, né? E ele lá, enchendo o rabo de cachaça, de whisky, dos mais caros, importados, né? Depois você vai ver na história dele que ele gostava de importar essas bebidas. E interessante, Testemunha de Jeová não proíbe a bebida alcoólica, né? Proíbe o membro de fumar, né? Mas não proíbe ele de tomar bebida alcoólica, que é uma droga, digamos assim, né? Lícita, mas é uma droga. Altera a consciência. Eu gosto de tomar, tá? Não sou hipócrita, que eu tomo, bebo cerveja. Mas você vê que eles puxaram sardinha aí pra essa parte, né? Enquanto outras religiões tentam nessa parte não permitir os membros bebam, né? O Testemunho de Jeová tem um problema com isso aí. Tanto é que todos os membros, o Anthony Porres, foi pego, né, comprando recentemente, tem vídeos aí na internet dele, um dia eu vou comentar aqui. Ele foi pego no supermercado com mais de 12 garrafas de bebidas caras, né? Enchendo a lata, tá? Então uma liderança hipócrita, né? Hipócrita. Porque a abstinência é para você, membro. Para você aí, coitado. Para nós, não. A pobreza é para vocês, membro. Para nós da liderança, não. Queremos do bom e do melhor. Ostentamos, usamos Rolex, relógios caros, roupas caras, bebidas caras. E Rutherford estava nessa. Nessa época ele estava curtindo a vida, enchendo o rabo e colecionando Cadillacs, tá? Decisões institucionais são tomadas em contexto de medo e pressão. Isso não é isento, mas ela explica. Não tem essa. Tá? O certo é o certo. Tá? Você não defende que isso aqui é verdade? Então como é que na frente de um juiz você arreda? Né? Como é que na frente do juiz o Geoffrey Jackson arreda? Como é que na frente de Hitler ele arredou aqui? Você vai ver que ele arredou para não perder os bens da sociedade, né, que Hitler estava tomando. Ele arredou. Aí chamou Hitler disso, daquilo, elogiou, né? A gente vai ver aqui a carta. Nós vamos ler a carta. Você, Testemunho de Jeová, não saia daqui, porque você acha que eu vou falar e não vou provar, né? Você está muito enganado. Aqui a gente prova o que fala, beleza? O que foi a Declaração de Fatos? Vamos lá então. É um documento apresentado na Alemanha em 1933, dirigido às autoridades do novo regime. A Declaração de Fatos teve 2,1 milhões de cópias distribuídas em 1933. Então, pessoal, estamos falando de um documento que existiu, tá? Foi uma correspondência enviada para a Alemanha, lá para Hitler, né? Teve 2,1 milhões de cópias. Então é um documento que existe até hoje, tá? Você pode comprar ele na Amazon, você pode baixar ele, tem nas enciclopédias disponíveis, tá? E tá aqui, vamos ler agora a desgraceira que o cara escreveu aqui, por Hitler. Olha só a merda, a falsidade, tá? Como é que uma pessoa dessa ainda, você defende, você bate na casa das pessoas para dizer que a tua religião veio desses caras aí, ó. Olha o que ele fala para Hitler. O governo atual da Alemanha declarou-se enfaticamente contra os opressores do grande comércio. Tá falando dos judeus aqui. Dos judeus. Eles têm uma dor de cotovelo com os judeus, porque judeu, ele é bem sucedido. Né? O judeu, ele olha para aquela esquina ali, ele vê um grande comércio, ele vê uma mega padaria,
Ele vê dinheiro, né? E esses merda sempre comendo nas costas de irmãos que dão donativos, dão o sangue por uma obra de pregação, fazem marketing gratuito para eles, sempre, desde sempre, tá? Enquanto os coitados dos irmãos estão na miséria. Então eles têm uma dor de cotovelo com o judeu, porque judeu é a nação escolhida por Jeová. Volto a falar aqui, você testemunho de Jeová. Jeová escolheu os judeus. Eles sim sempre serão prósperos. Sempre serão abençoados. Jeová escolheu eles, não você, brasileiro, americano. Israel, tá? Então nasça de novo de alguém de mãe judia, tá? Você não é o escolhido. Você não é escolhido. Não se alugue com Jeová. Não está nem aí para você. Ele escolheu essa nação. Essa nação ele puxa para prosperidade. Agora você, testemunho de Jeová, está beirando a miséria. Ainda mais eles desestimulam você de estudar, né? Não pode estudar, não pode fazer isso. Tá, vamos continuar aqui para não perder o foco. O governo atual da Alemanha declarou-se enfaticamente contra os opressores do grande comércio, em oposição à influência religiosa errada nos assuntos políticos da nação. Cadê a neutralidade política aqui? Cadê a neutralidade? Dando pitaco, né, nas coisas políticas que Hitler estava fazendo. Então ele já falou mal dos judeus, falou que eles têm posição errada nos assuntos políticos da nação. Esta é exatamente a nossa posição. Olha só o que o cara fala. Então ele está falando que ele tem... Pessoal, presta atenção. O Rutherford, líder das Testemunhas de Jeová da época, ele está assumindo aqui que ele tem a mesma postura de Hitler. Esta é exatamente a nossa posição. Longe de estarmos contra os princípios advogados pelo seu governo, Hitler. Olha, longe de estarmos contra os princípios que o Hitler defendia, os ideais dele. Né? Não vou falar a palavra aqui, vai cair o vídeo aqui. De extermínio. Tá? O cara queria exterminar todo mundo. Exterminar os testemunhos de Jeová. Exterminar os judeus. Uma nação próspera. Né? Um genocida. Tá? E Rutherford defendendo o cara. Um genocida. Longe de estarmos contra os princípios advogados. Ele não tinha que falar o contrário aqui? Ele não tinha que ser contra? O que você acha, testemunho de Jeová? O que você acha? Ele não devia ser contra os princípios advogados por Hitler? Ele tinha que ser contra, cara, não a favor. E o que a gente vê aqui é que ele flertou com os princípios de Hitler. Elogiou. Nós apoiamos sinceramente, ó a merda que continua aqui. Nós apoiamos sinceramente esses princípios e sublinhamos que Jeová Deus, através de Jesus Cristo, causará a realização completa desses princípios. Então ele apoiou as ideias de Hitler, tá aqui, nós apoiamos sinceramente, não tem para onde correr, tá? Não adianta chorar. Esses princípios, sublinhamos que Jeová ainda está junto com Jesus nessa parada de extermínio, de matança, né? De genocídio. E Jeová e Jesus causará a realização completa desses princípios. Então ainda ele põe Jeová e Jesus, né, como os causadores, todo esse extermínio, né, que teve. Digita aí no Google para você ver quantas pessoas morreram no Holocausto. Vamos ver, digita aí. Só para você ter uma ideia. Você que defende esse testemunho de Jeová, quantas pessoas morreram no Holocausto? Ó, morreram no Holocausto. Pô, aqui ó, total. Cadê? Queremos saber o número. Pombas. O total, meu filho, o total. Caramba. 1,5 milhão de judeus mortos. Aqui tá falando só do judeu. Milhão, cara. Milhão, mas eu quero o total. Quantos morreram? De novo. Os caras defendendo isso aí. Ó, número total. Vamos ver se sai agora.
E os caras defendendo o lixo. Vai na casa das pessoas defender um lixo da liderança das Testemunhas de Jeová. 6 milhões de judeus, 2 milhões de poloneses, ciganos 500 mil, pessoas com deficiência, Testemunhas de Jeová, homossexuais. Resumo direto, total, mais ou menos aí, né? Porque só judeu foi 6 milhões. E o total de toda essa galera, 17 milhões, cara. 17 milhões. E Rutherford defendendo as ideias de Hitler. Tá aqui, caramba. Não tem para onde você correr mais, Testemunha de Jeová. Você não quer saber disso aqui, né? Se ninguém fala, vocês não pesquisam as origens da sua religião. Uma origem sangrenta, né? Quanto sangue derramado. Objetivo declarado, defender a obra. Mentira, discordo aqui da inteligência que botou isso aqui. O objetivo não era defender a obra da Testemunha de Jeová, merda nenhuma. Tá? Buscar tolerância o caramba. Ele queria defender unicamente os bens da sociedade Torre de Vigia, que Hitler confiscou na época. Tá? Se aprofunde mais nesse assunto aqui, que eu estou trazendo um quick start para você acordar. Se quiser saber mais, vai ter que se aprofundar. Hitler estava confiscando tudo lá, os bens da sociedade Watchtower. Ele queria defender esses bens. E os irmãos que se danem. Ele não fez nenhuma intervenção. Nenhuma. Para tirar os irmãos do campo de concentração. Dos campos de concentrações. Não fez nenhuma. Tá? Então, esse aqui é papo furado. Tá? A inteligência vacilou de falar isso aqui. Isso aqui não aconteceu. Defendeu obra coisa nenhuma. Conteúdo central. Distanciamento explícito do judaísmo e de interesse judaico. Sim, ele falou lá na carta que ele era contra os judeus. A nação escolhida de Jeová. Jeová não escolheu um cachaceiro americano. Mentiroso. Né? Jeová não escolheu. Ele vai nascer de volta. Nasça de volta. Tá? Nasça lá, nasce em Israel. Aí beleza. Críticas à potência anglo-americana, especialmente afirmações de que a organização não se opunha aos objetivos morais proclamados pelo novo governo. Sim, isso é um absurdo. Se hoje você mostrar isso aqui, uma testemunha de Jeová, e não falar que é o Rutherford, só mostrar a carta, o que você acha dessa carta? A testemunha de Jeová vai falar, meu, que absurdo, jamais eu apoiaria um negócio desse. Pois é, mas teu líder lá, fundador da seita, fundador da testemunha de Jeová, ele falou. E agora, engula essa, né? É brincadeira, né, cara? O que as testemunhas de Jeová não me surpreende. Cada coisa que eu desenterro é uma droga atrás da outra, cara. Não tem fim. Não afirmar que apoiou o nazismo como rótulo simples, explicar que a linguagem do documento buscou alinhamento. O chat passando pano para a sociedade, chat. Que é isso? Que é isso? E a ética? E a moral? E os bons costumes? Uma coisa que a inteligência não tem, nunca vai ter, é empatia. É se colocar no lugar da vítima. É se colocar no lugar do outro. Nós seres humanos conseguimos se colocar. Familiares perderam lá. Tem gente que perdeu toda a família nisso aí. Tá? Sofre até hoje. Tem seus avós sobreviventes. Como é que você vem aqui dizer que não é para falar que apoiou? Apoiou sim, pô, tá na carta aqui. Então, essa carta aqui, com 2 milhões de tiragem, né? Você consegue ela hoje, original se quiser. Tá aí, só não vê quem não quer, né? A hipnose é tão forte que o cara é igual um corno manso, né? O que é a testemunha de Jeová corno manso? É igual, o cara, todo mundo sabe, todo mundo tá sabendo que o cara é corno. Ele também sabe, mas ele, para não sentir aquela dor, né, do chifre, ele finge que tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Não, minha mulher não, minha mulher não. Mas vai lá, cara, vai lá no horário tal, que ela tá pelada lá com o Ricardão lá no Motel X, no horário tal, vai lá que você vai pegar. Não, ele vai conferir? Testemunho de Jeová é assim também, não vai conferir. Porque sabe que se for conferir, o bicho vai pegar. A verdade vai aparecer. Tá? A verdade vai aparecer. Tá aqui, tá aparecendo. O documento não é um panfleto de exaltação, mas contém concessões retóricas e sinalização de afinidade com o regime nazista. Sim.
Tem sim antissemitismo, né? Tem sim. Há trechos historicamente criticados por reproduzir preconceitos da época. Tá. Reconhecer que isso não invalida o sofrimento posterior das testemunhas sobre o regime. Mostra que lideranças também erram. Errou feio, né, filho? Errou feio. Não vem querer passar pano aqui pra esse cara. Que eu, aqui no meu canal eu não aceito. Tá aqui a prova. O que a organização faz depois? Apesar da tentativa inicial, a perseguição aumenta. Então, o Hitler pegou a carta do Rutherford e limpou a bunda. Tá? Limpou a bunda com a carta de Rutherford. Não deu ao mínimo, nem respondeu. Tá? As testemunhas igual fazem com a tua cartinha que você escreve para a comissão judicativa. Não limpam a bunda com a tua cartinha? Você acha que eles vão ler? Hitler fez a mesma coisa. Pegou, limpou a badalhoca com a carta de Rutherford. As testemunhas passam a ser presas, enviadas a campos, perseguidas severamente. Piorou ainda. Aí Hitler ficou mais com raiva ainda. A narrativa institucional posterior enfatiza com razão o martírio, mas raramente discute a tentativa inicial de acomodação. Sim, foi o que eu falei para você no começo. O cara tava lá, no bem bom, enchendo o rabo de uísque, e os irmãos se virando no campo de concentração lá, né? É isso aí. Problema da infalibilidade da liderança. Ideia de canal exclusivo e autoridade moral superior. Dificuldade de admitir erros históricos. Nunca pedem desculpa. Vivem errando. Já fizeram mais de 360 alterações nas doutrinas, né? E quando a pessoa deixa de viver, deixa de casar, ter filhos, porque esperava o Armagedon que não veio, eles não pediram desculpas. Nunca pediram desculpas. Os bens que foram doados porque o Armagedon não veio, eles não devolvem os bens que foram doados, né? É uma organização nojenta, repugnante, tá? E você que é familiar meu, está assistindo aqui, fique aí defendendo eles, vá nas casas das pessoas defender. Vai lá, mostra a história da liderança para as pessoas nas casas, para eles saberem também. Vocês só vão com o papinho de paraíso, né? Mostra o paraíso que era a liderança, as cagadas que eles faziam, né? Que reverberam até hoje. E você não pode falar isso aqui. Se você comentar isso aqui numa reunião lá, levantar a mão, olha, eu descobri uma parada de Rutherford aqui e levar para um comentário, cara, eles vão desligar o microfone, vão botar o cântico bem alto para ninguém te ouvir e vão te pegar pelas pernas e te jogar lá na rua, né? Porque você é um apóstata, tá? Pergunta pedagógica. Se líderes podem errar em decisões políticas e morais graves, por que seriam infalíveis em todas as doutrinas? Eles são altamente podres. Eles erram atrás de erro, que chega até mesmo, eu desconfio, que é para escrachar na cara do Testemunho de Jeová, para mostrar como ele é otário de estar ali mesmo, naquela organização se humilhando, né? Os erros são tão um atrás do outro que é para tirar sarro mesmo, né? Só para tirar sarro da cara do próprio membro. O que isso significa para ex-membros hoje? Questionar não é rebeldia. Na Testemunho de Jeová discordo. Lá, se você questionar, tua asa de anjo vira uma asa de morcego. Já fica estranho. Tua cor muda, tá? O branco angelical já vai pro preto do bode. É isso aí. Investigar história não é apostasia. Para Testemunho de Jeová, cara. Se você pegar as próprias revistas deles, que tá os erros ali, né, de doutrinas que eles, por exemplo, tem 6 as sentinelas que fala da data do fim que viria e não veio. Se você desenterrar essas revistas e levar no campo ou para reunião, você já é considerado aposta. Dentro das publicações deles, cara. Inacreditável, inacreditável. Tá? A fé madura suporta a verdade histórica. Sistemas que exigem silêncio diante dos fatos adoecem pessoas. É o que esse Testemunho de Jeová faz. Bico calado. Se você sabe, né? O que tentaram me calar? Quantas vezes tentaram me calar? Aqui, que vieram aqui falar para eu parar, né? Para eu tirar os vídeos do ar, né? Que Jeová ia me destruir. Quantas vezes tentaram me calar? O que eu estou falando não é coisa da minha cabeça. Eu peguei um documento de 1933, assim como outros assuntos que nós vamos tratar aqui vão ser sempre embasados em provas concretas, tá? Aqui muita passação de pano aqui que o chat não sei por que está fazendo isso. Conclusões e encerramento. Conhecer a declaração de fatos não é negar o sofrimento das testemunhas na Alemanha.
é afirmar que a verdade histórica é maior do que qualquer narrativa única. Você não saiu porque era fraco, você saiu porque sua consciência pediu coerência. Chat. Aí me surpreendeu, é isso aí. Você quer coerência. Nós queremos coerência, pessoal. Tem que ser coerente. Se você é contra a tortura, o massacre, o genocídio, você não pode elogiar alguém que pratica essas coisas, ou que quer fazer essas coisas, ou que demonstrou que queria fazer essas coisas. Isso é uma incoerência total. Você é contra homossexualismo e você sai com travesti, né? É uma incoerência, tá? Então, o Testemunho de Jeová tem problema de incoerência. As coisas que eles fazem são incoerentes e os membros muitas vezes não estão percebendo que as coisas que estão fazendo é incoerente. Tá incoerente com tudo, tá? Para mostrar que é diferente. Olha só, vale mentir então, vale mentir, enganar. É isso aí. Então o convite fica para pesquisa, leitura crítica, a reconstrução de uma espiritualidade sem medo e sem silenciamento. É isso que nós queremos, nós aqui que estamos aqui reunidos neste vídeo abençoado por Jeová. Nós queremos a pesquisa, a leitura crítica, a reconstrução da espiritualidade sem medo, tá? Nós somos um fractal do eterno. Nós também somos criadores. Não temos que ter medo de nenhuma sociedade, nenhuma religião, tá, opressora, como as testemunhas de Jeová. Somos livres para pensar, temos o direito constitucional de ser livre, de termos nossa identidade, direito à identidade, que eles não dão você esse direito. Direito à livre manifestação, vedado anonimato. Aqui não tem ninguém anônimo criticando. Estou dando a minha cara a tapa. Tive prejuízos, tenho, por aparecer. Tá? E vou continuar até o fim. Enquanto eu tiver voz, tiver esse canal, tiver vocês que me apoiam, eu vou estar aqui trazendo aquilo que eu sei. Tá? Aquilo que eu falo eu provo. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter contribuído muitíssimo para o seu despertar espiritual de uma sociedade que sempre tentou esconder seu passado macabro, sombrio e perverso. Documentos como este mostram que é uma religião que começou errado. Por isso, volto a dizer aqui que jamais apoiarei qualquer colega que tente recuperar coisas das Testemunhas de Jeová. Por exemplo, esse aqui presta, esse aqui dá para aproveitar. Não, veio podre, a base é podre, os frutos que vêm dessa árvore são podres. Tá, desde a raiz, tá? Então não sou a favor de restaurar nada desse Testemunho de Jeová. Para mim, Russell foi um charlatão. Esse aqui, o Rutherford, foi um charlatão. Todos eles enganaram as pessoas desde o começo, criaram regras, doutrinas, coisas totalmente fora da Bíblia, tá? Pessoas nocivas, mentirosas, falsas com o poder delas, como Jesus declarou lá, né? Falsos para com o seu poder, deste afasta-te. Seu testemunho de Jeová que passa pano para essa desgraceira aqui, essa nojeira. Chega por hoje, já estou muito nervoso. E obrigado por ter me acompanhado até aqui. Apoie esse canal, se inscreva. Vamos crescer esse canal, fazer acontecer. E um dia quero ouvir tua história aqui, nesse canal também. Mantenha contato comigo, tento responder a todos nos comentários aí, tá bom? Esforço bastante, o canal está crescendo aos pouquinhos. Mais gente está chegando e isso é excelente. Valeu, pessoal, até a próxima.